Quando Deus quer nos honrar, não interessa quais planos que os teus inimigos têm armado contra você. Ontem Deus ministrou fortemente em meu coração sobre a passagem da Bíblia que conta a história de Amã e Mardoqueu. E Deus me ordenou a analisar as duas situações: os planos do inimigo e os planos que Deus tinha para Mardoqueu. A palavra do Senhor fala que Amã se levantou, pegou uma raiva muito grande contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava a ele. Mesmo Mardoqueu tendo uma posição tão baixa, mediante a de Amã, porque Amã, ele era, considerado conselheiro do rei, ele ficava ali do lado do rei. Quando o rei queria ter alguma opinião assim, ele pedia também para Amã, E olhando assim, o nosso ver, não era nem para Amã notar Mardoqueu, porque a posição dela era muito baixa. Infelizmente, a gente vê muito por aí, porque às vezes algumas pessoas estão numa posição alta e nem nos enxerga, na maioria das vezes. Mas quando aquelas pessoas têm bom caráter, ele não analisa com esse olhar. Mas, infelizmente, há pessoas assim. Só que o que acontece? Mardoqueu, ele era um homem muito temente a Deus, e ele não se dobrava diante de homens. Ele só se prostrava diante do nosso Deus. E Amã achava aquilo uma afronta, porque ele gostaria que Mardoqueu respeitasse a ele, reverenciasse a ele. Só que Mardoqueu só referenciava a Deus Todo-Poderoso. Então, com isso, Amã, ele planejou contra a vida de Mardoqueu. Ele planejou, armou uma forca. Só que Deus tinha outro plano, que era honrar Mardoqueu por um ato que ele fez, Além dos planos que Deus tinha de salvar o povo ali de Israel, daquele decreto que o rei assinou, que o rei deu uma ordem, sem saber que era um plano maligno de Amã. Mas Deus já tinha outras estratégias para driblar aquilo que o inimigo tinha planejado contra os servos dele. Então, Deus permitiu com que o próprio inimigo que planejava contra Mardoqueu desse as ordens de honra, porque aquele inimigo achava que aquelas honras seriam para ele. Quando o rei Assuero perguntou para Amã o que ele devia fazer para um homem que ele queria honrar, e Amã, ele pensou que era com ele aquela honra. Então ele falou, pega as vestes reais, pega a coroa, põe nele, que ele saísse pelas ruas montado no cavalo que era do rei, porque quando aquelas pessoas vissem aquele cavalo, saberia que era algo do rei. E pediu que alguém da confiança dele puxasse aquele cavalo e gritasse pelas ruas que aqui está o homem cujo rei deseja honrar. Só que Amã não imaginava que aquele homem que o rei pretendia dar honra era justamente aquele que ele queria matar. Então, a honra que ele achava que era para ele foi para Mardoqueu. E a forca que ele planejou para Mardoqueu foi para ele, porque o rei descobriu as tramas de Amã por trás, quais as intenções dele, porque ele estava querendo algo, benefício próprio. Ele queria as honras para ele, mesmo ele tendo um poder tão alto além do de Mardoqueu. Só que o que incomodava em Mardoqueu, o que incomodava Amã na vida de Mardoqueu, era aquela presença de Deus, era aquele temor a Deus. Então, na maioria das vezes, às vezes você está sendo afrontado, você está sendo caluniado, você está sendo ameaçado. E você olha assim, nossa, mas aquela pessoa tem um poder muito além do que eu tenho aqui, dos homens. Por que essa pessoa implica tanto comigo? É simplesmente pelo teu brilho, é simplesmente por essa confiança que você tem no Deus Todo-Poderoso. Então, não permita, não perca isso.
Continue adorando a Deus, independente de qualquer situação, porque aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida, inimigo nenhum vai parar. Você está entendendo? Que você venha depositar essa sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.